alunos, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre o gráfico da função logarítmica. A função logarítmica é útil para situações como os juros compostos. A função logarítmica ela comporta-se como o inverso da função exponencial. E aí, então, ela pode ser usada também para medição de magnitude, de terremotos. Há também a sua aplicação na química e na geografia. Chama-se função logarítmica a função que possui, então, domínio dos números reais positivos. Então, quer dizer que o domínio precisa ser os números reais positivos com a exclusão do zero. E o contradomínio são os números reais. Então, ela é definida por f de x igual log de x na base A ou y igual log de x na base A. Então, aqui a diferença é que nós podemos usar f de x, nós podemos usar o y também, tá? A base é esse A, né? A base, então, ela precisa ser maior que zero e diferente de 1. Existem, então, duas possibilidades de comportamento, então, para o gráfico de uma função logarítmica. Ela pode ser, então, crescente ou, no caso, decrescente. Aí, o que define, né, o seu comportamento dela ser crescente ou decrescente é o valor da base. Então, lembrando que a base é esse A aqui. Então, se essa base for maior que 1, nós temos uma função, então, um gráfico crescente. Então, observe aqui nesse primeiro, ó, o gráfico ele também é uma curva, ou seja, então, se a base for maior que 1, o gráfico, então, nesse caso, ele será crescente, ok? No segundo situação aqui, nesse segundo gráfico, nós temos, então, que ele é decrescente. Então, para ele ser decrescente, a base precisa ser maior que 0 e menor que 1. Ou seja, ele precisa estar, essa base precisa estar entre 0 e 1. Então, nós temos, né, ali um gráfico, então, decrescente, ok? Função logarítmica crescente. Então, uma função logarítmica crescente, como eu disse para vocês anteriormente, a base, então, o A, ele precisa ser maior que 1, ok? Então, sempre que aumentarmos os valores lá para x, os valores correspondentes de y também aumentam, indicando justamente ali, né, uma função, então, crescente. O gráfico, né, que é uma curva, esse gráfico ele sempre vai estar no primeiro e no quarto quadrante, ok? Então, ele sempre estará aqui, ó, nessa parte que corresponde ao primeiro quadrante e nessa outra parte que corresponde, então, ao quarto quadrante. Gente, ele não passa o eixo DY, não corta, não cruza o eixo DY, tá? Ele se aproxima, mas ele não, né, ultrapassa o eixo DY. Agora, no eixo DX, ele corta aqui no ponto, ó, no ponto das coordenadas 1 e 0, ok? E sempre lembrando, né, que ele não corta o eixo DY. E aí, gente, o gráfico, ele sempre é definido, então, à direita, né, a parte que corresponde, essa parte à direita, né, do eixo, ok? Agora, a função logarítmica decrescente. Uma função logarítmica, então, decrescente, quando? Nós vamos olhar onde? A base, se essa base, então, for maior que 0, menor que 1, ali entre o valor 0 e 1, então nós temos ele como decrescente. Então, sempre que aumentarmos os valores lá para x, os valores correspondentes de y diminuem. Isso falando, né, lá, né, naquela tabela onde a gente calcula os valores, né, de y para ter os pares ordenados, ok? O gráfico, uma curva, então ele também, né, ele sempre vai estar definido no primeiro quadrante e no quarto quadrante, ok? Intercepta o eixo de x, aonde? Também igual do gráfico crescente. Ele vai, então, passar, né, cruzar ali no ponto no 1 e 0 do eixo dx. Não ultrapassa, né, o eixo dy, igual, né, o anterior. Não ultrapassa o eixo dy. Aproxima, mas não corta, ok? E também está definido, né, ali do lado direito, então, do eixo, ok?
exemplos, então, para facilitar aí a compreensão. No exemplo 1, dada a função, então, f de x igual log de x na base 2, esboce o gráfico da função. Então, para mim construir um gráfico, eu preciso do quê? Eu preciso dos valores, então, de y. Então, eu preciso calcular primeiro os valores de y, para depois, então, nós termos aqueles pares ordenados, e aí, então, desenhar o plano cartesiano, marcar, né, os pares ordenados, e aí sim, no caso, né, traçar o gráfico. Então, a função aqui, deixa eu colocar ela aqui, ó, f de x igual log de x na base 2. Para nós calcularmos os valores de y, então vamos fazer uma substituição. Eu vou colocar aqui o f de x, eu vou trocar por y e trocar ele também de membro. Eu vou jogar ele no segundo membro. Então, vai ficar log de x na base 2 é igual a y. Porque eu preciso calcular os valores de y, eu vou substituir o valor de x para obter os valores de y e aí, no caso, né, obter os pares ordenados. E aqui, gente, eu vou transformar ele, então, né, lá na função exponencial. Então, eu vou pegar ó, 2 elevado a y, igual vocês viram nas aulas anteriores. Ó, 2 elevado a y igual a x, ok? Então, eu vou fazer a substituição aqui por valores aqui no x para obter, então, os resultados de y. E como uma forma de organização, vou colocar aqui uma tabela, ó. Eu já coloquei valores para x. Gente, aqui nos valores para x, eu nunca vou utilizar valores negativos aqui na função logarítmica, tá? Então, não utiliza-se valores negativos e nem o zero. Eu sempre vou utilizar valores que vai facilitar o meu cálculo. E para isso, então, eu vou observar a minha base. A base, nesse caso, gente, ó, é 2. Então, eu vou utilizar valores que eu consiga fatorar para cortar as bases para obter, então, o resultado de y. Então, como a base aqui é 2, então, eu vou utilizar 1 sobre 2. Poderia usar também 1 sobre 4, né? Aí, no caso, 1 serve, né, para qualquer função, 2, 4. Então, vamos supor se a base fosse 3. Então, quais valores eu colocaria? 1/3, né? 1, 3, 9. Entendeu? Então, sempre eu vou observar a base e vou atribuir valores aqui que facilitam, então, o cálculo, ok? E lembrando que não pode utilizar valores aqui negativos e nem o zero. Então, o primeiro valor aqui para x, eu coloquei meio. Eu vou, então, substituir aqui o x. E aí, nós vamos, então, calcular o valor de y. Então, eu vou repetir aqui, ó. Se substituindo, 2 elevado a y igual a meio. Então, eu preciso o quê? Deixar as bases iguais, conforme vocês viram também nas aulas anteriores. E aí, então, para poder cortar. Aqui, nesse caso, é uma fração, então eu vou fazer o quê? Eu vou inverter essa fração, porque daí ela vai ficar com as bases iguais. Então, vai ficar 2 elevado a y igual a 2 elevado a menos 1. Ó, inverti porque 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. As bases estão iguais, não estão? Vamos cortar essas bases. E aí, nós temos, então, o resultado de y primeiro, né? Que é menos 1. No próximo, eu tenho, então, o valor 1, que eu vou substituir, então, o x. Então, vai ficar 2 elevado a y igual a 1. Como que eu vou deixar as bases iguais? Eu vou lembrar aquela substituição de 2, já que aqui é 2, então eu vou substituir aqui por 2 elevado a 0, porque 2 elevado a 0 é igual a 1, né? Conforme vocês também viram nas aulas anteriores. Então, 2 elevado a y igual a 2 elevado a 0. As bases estão iguais. Lembrando, 2 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Então, estando as bases aqui iguais, eu vou cortar. Cortei. Qual é o resultado de y? 0, né? No próximo, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar, ó, 2 elevado a y igual a 2. Olha, as bases já estão iguais, não estão? Cortei. Qual o valor do y? Ah, não tem nada aqui, lembre-se que vale 1. Então, o valor do y aqui é 1, ok? No próximo, eu substituir por 4, né? 2 elevado a y igual a 4. Aqui, nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou fatorar esse 4, né? Fatorar o 4 é 2 elevado a 2. E 2 vezes 2 é 4. Então, vai ficar 2 elevado a y, 2 elevado a 2. Estão as bases iguais? São. Vamos cortar. E
aí nós temos resultado, então, 2. Agora, então, é só fazer os parzinhos ordenados, né? Juntando, então, com o valor de x e y. Então, nosso primeiro parzinho aqui, ó, vai ser, então, meio e menos 1, né? Meio dx e menos 1, então, o valor do y que nós calculamos. O segundo par vai ser 1 e 0, ó. 1 e 0. O terceiro par, 2 e 1. 2 e 1. E o quarto par, então, 4 e 2. Nós temos aqui 4 e 2. Então, nós temos que construir o gráfico. Para isso, então, eu preciso desenhar o plano cartesiano. E o plano cartesiano, então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos marcar nesses pares ordenados aqui, no caso, no plano cartesiano. Então, o primeiro parzinho é meio e menos 1. Meio, gente, divide. 1 dividido para 2 dá 0,5. Lembre-se que o primeiro aqui é sempre o valor dx. O eixo dx, ó, ele se deitado. Então, o meio está onde? Aqui, né, ó. Porque aqui, ó, é o ponto zero, né? Então, vai começando aqui, 0,1, 0,2. E o 0,5 corresponde, então, justamente à metade, né? Entre aqui, ó, entre 0 e 1. Então, ele vai sair daqui, ó. 0,5 para onde, gente? Para menos 1 dy que está aqui embaixo, ó. Vamos pontilhar, olha lá. Então, meio para menos 1, ok? E aí, nós vamos marcar uma bolinha ali no pontilhado. Então, nós temos aí o primeiro ponto, né, marcado, ok? O próximo par é 1 e 0. Como o y é 0, eu vou marcar, então, um pontinho ali sobre o 1 do eixo dx, né? O 1 do eixo dx está aqui. Então, vou marcar ali, ó, só um pontinho, ok? O próximo par é 2 e 1. 2 de quem, gente? Dx, ó, 2 de x está aqui, que vai para 1 positivo dy ali. Então, vamos pontilhar, olha lá. Então, 2 para 1, né? 2 dx para 1 dy. Pontilhou, marcou ali uma bolinha. No próximo par, 4 e 2. 4 positivo, ó, dx vai para 2 dy. Então, vamos pontilhar. Pontilhou, marcou a bolinha. Agora, gente, é só, né, traçar o gráfico. Traçar o gráfico, então, é desenhar aquela curva pegando todos esses pontos. Vou pegar aqui a imagem, ó. Então, para vocês observarem, então, o nosso gráfico aqui. E, gente, como essa base, ó, a base é 2. Aqui o quê? Uma função, né, crescente. Se vocês observarem aqui também, à medida que nós formos aumentando os valores de x, os valores de y também aumentam, né, indicando aí, né, uma função, então, né, crescente, ok? No exemplo 2, é só para analisar, né, analisando o gráfico abaixo, responda. Então, nós temos aí um gráfico, a função do gráfico, ó. Aí nós temos aqui g de x igual log de x na base meio, né? Então, observando aí o gráfico. E na letra A, então, ele pergunta, a função é logarítmica? A função é logarítmica, é crescente ou decrescente? Se nós formos observar a base aqui, ó, a base é meio. 1 dividido para 2 dá 0,5. 0,5, ele é maior que está entre 0 e 1, né? Então, é maior que 0 e menor que 1. Nesse caso, então, nós temos uma função o quê? Decrescente, né? Aí a base é meio, é um número, então, entre 0 e 1. Então, sempre precisa observar, porque às vezes tem gente que associa simplesmente por ser uma fração, no caso decrescente. Nem sempre, tá? Então, precisa, né, sempre analisar bem, ok? Na letra B, o gráfico cruza ou corta o eixo dy, sim ou não? E agora? O gráfico ultrapassa aqui, ó. Não, né, gente? Ele não ultrapassa. Ele aproxima bastante, mas não ultrapassa. Ultrapassar é cortar, igual nós temos aqui, ó. Então, ele está falando com relação ao eixo dy. Então, ó, ele não ultrapassa. Outra pergunta, o gráfico logaritmo é definido à direita ou à esquerda do eixo dy? Lembrando lá nos primeiros slides, ele sempre é definido aonde? Aqui, ó, no lado direito, ok? Então, primeiro aqui, não corta, né, não cruza o eixo dy.
O gráfico logarítmico é definido à direita do eixo, né? Nessa parte aqui, ó, que é o lado direito, ok? No exemplo 3, dadas as funções logarítmicas abaixo, classifica as funções em crescente ou decrescente. Então, lembrando que nós vamos precisar analisar o quê? A base, né? No primeiro aqui na letra A, nós temos f de x igual log de x na base 4. Essa base, ela é maior que 1, não é? Ó, 4 é maior que 1. Se é maior que 1, então nós temos o quê? Uma função crescente, ok? Na letra B, f de x igual log de x na base 1 sobre 5. 1 dividido para 5 vai dar quanto? 0,2, né? 0,2 está entre 0 e 1. Então, eu tenho aqui uma função o quê? Decrescente, né? Se a base, né, for maior que 0 e menor que 1, eu tenho uma função, então, decrescente, ok? Na letra C, eu tenho f de x igual log de x na base 5 dividido para 2. E agora, uma função crescente ou decrescente? 5 dividido para 2. 5 dividido para 2 dá 2,5. 2,5 é maior que 1. Se ele é maior que 1, né, a base aqui ó, maior que 1, então a função é crescente, ok? Na letra D, f de x, log de x. Opa, mas cadê? Esqueceu de colocar a base? Quando não aparece a base, nós temos um logaritmo decimal. Isso significa o quê? Que a base é 10. Quem se lembra disso da aula anterior? Então, não apareceu a base é 10. E a 10 é maior que 1, portanto, nós temos uma função crescente também, ok? Na letra E, eu tenho, então, f de x igual log de x na base 5 dividido para 6. 5 dividido para 6, ele vai resultar em quanto? 0,8 ou uns quebradinhos, né? Então, se eu tenho ali 5 dividido para 6, ele resulta, então, em um valor, né, maior que 0 e menor que 1. Nesse caso, então, eu tenho o quê? Uma função decrescente. Ok, pessoal? Gente, qualquer dúvida, entre em contato. Uma excelente aula para todos.